Olá! Obrigada por estar aqui na minha casa e por me receber na tua casa também. Eu estou muito empolgada hoje porque nós vamos falar sobre renascimento. Ouçam a voz do Galvão Bueno dizendo: acabou! Acabou! Acabou a Idade Média. Não, a gente precisa entender primeiro que uma era, ela é sempre gradativamente substituída. Nós tivemos 1000 anos de pensamento medieval e agora a gente chega ao Renascimento, que é o tema da nossa aula de hoje. Se tu achar que eu estou falando muito devagar, pode acelerar esse vídeo e é por isso que eu botei ele no YouTube para te ter essa ferramenta de compreensão. Pega teu papel e caneta, pega o teu fone de ouvido e vamos abrir aqui o mapa mental para a gente falar um pouco sobre renascimento. Lembrando que esse mapa mental vai estar aqui embaixo no nosso e-aula para que tu possa analisar ele com mais propriedade e eu indico que tu faça o teu próprio mapa mental. Eu vou te mostrar aqui, primeiro eu faço meu mapa mental no papel e depois eu passo para o software para vocês. Inclusive, esse software ele é livre, se chama Xmind. Eu posso colocar aqui o link de onde eu baixei ele. Então, a gente chega aqui ao renascimento. Algumas pessoas falam renascimento cultural, renascimento urbano, renascimento científico, e eu digo que é tudo isso junto e misturado. Aqui a gente já teve na Idade Média o surgimento das universidades, e eu coloco esse como um dos principais referenciais para que nós chegássemos ao Renascimento. Ele começa mais ou menos no século XVII, no século XIV e vai até o século XVII, quando a gente firma que sim, estamos na Idade Moderna. Bom, a Idade Média eu já te contei que ela era cunhada lá no teocentrismo. Estamos aqui. No teocentrismo, isso quer dizer que Deus estava no centro do universo, mas a gente vai fazer aos poucos uma evolução, e essa evolução começa com a volta do renascimento urbano. Não posso te dizer que todas as cidades na Idade Média sumiram. Não é verdade. Algumas ainda permaneceram, mas o comércio ele foi muito prejudicado porque no momento do surgimento da Idade Média, os feudos dominaram o momento histórico e o momento social. Então, as pessoas estavam muito afastadas umas das outras. Conforme vai se gerando excedente, nós temos o, o começo das trocas entre um saco de milho e uma galinha, um saco de feijão e um porco, e assim vai se criando as primeiras feiras. Dentre essas feiras começam a surgir as primeiras cidades, e aqui eu quero te indicar o filme O Perfume, que é o assassino, não sei das quantas lá, o perfume mostra um pouquinho desse renascimento das cidades, mostra aquelas feiras. E essas primeiras cidades elas foram chamadas de burgos. Burgos que vai dar depois o nome da burguesia, ou seja, aqueles comerciantes, aquelas pessoas que começam a ter dinheiro e, por fim, vão gerar a sociedade capitalista lá mais para o fim da Idade Moderna. Aqui eu quero falar para ti também que nós temos algumas características pro Renascimento, e essas características são a volta ao racionalismo, ou seja, o reconhecimento de que o homem, com a sua razão, pode chegar às verdades, não estamos mais na dependência de Deus, e isso muito pelos estudos de Tomás de Aquino e pelos estudos na universidade. O naturalismo, uma vez que Deus não é mais o primeiro princípio, não é mais o motor, nós estamos, e isso novamente começa a acontecer devagar, não é que de uma hora para outra a Igreja Católica perdeu totalmente o poder. Não, aos poucos, muito propriamente, às vezes até nos porões, os
estudantes começam a pesquisar nos corpos, começam a voltar aos textos clássicos de Platão e Aristóteles, e isso é chamado de classicismo. Eles voltam a pensar novamente sobre os céus, eles voltam a vasculhar o corpo humano e ver, é aqui que surge a medicina, é aqui que surge a matemática, a arte realista, né, dessa época, o individualismo, ou seja, o homem está pelo homem, não propriamente por Deus, começamos a não ter mais esse senso de comunidade, começamos a ter esse senso de eu posso chegar às minhas verdades, não dependo de outras pessoas. Esse individualismo vai ser determinante para a reforma protestante, onde Lutero vai dizer que, traduzindo a Bíblia para o alemão, nós vamos ser capazes de qualquer um ler a própria Bíblia e chegar. Então, no meu individual, eu consigo chegar à conversa com Deus, eu consigo chegar às verdades, eu consigo chegar às ciências. Eu também tenho o hedonismo, que é o quê? A volta aos prazeres, a volta a mostrar os corpos clássicos, a festejar, a fazer banquetes, as cortes começam a se formar, e então a gente tem essa valorização do prazer, do bem viver, diferente da noção de pecado, que era da Idade Média, né? E temos também o otimismo em relação à sociedade. Esse otimismo, ele nos leva a crer que vamos ter novas formas de governo, que nós temos a multiplicidade cultural, que nós temos a diversidade de pessoas, diversidade de culturas, de línguas, etc. E aí, Francis Bacon e Galileu Galilei, eles nos colocam algumas coisas interessantes, que é, primeiro, o Francis Bacon, ele fala sobre o conceito de indução para chegarmos às verdades. O que eu vou fazer? Se eu quiser identificar o conceito que é a verdade de um cavalo, eu vou analisar 1, 2, 3, 5, 1000 cavalos, e a partir do momento que eu perceber que eles têm 4 patas, que o cavalo tem um rabo, tem crina, que o cavalo ele relincha, que o cavalo vive em grupo, eu vou identificar um conceito, porque já vi mil formas dessa mesma expressão. Também temos Galileu Galilei falando que tudo pode ser explicado através de cálculos matemáticos. Nesse momento, o homem, assim como o homem grego, lá no surgimento da filosofia, não sei se vocês estudaram, se tu estudou sobre isso, mas no surgimento da filosofia, os primeiros filósofos estavam preocupados em explicar qual é a origem de todas as coisas do universo. E aqui o universo é de novo uma forma de discussão. Nós temos Galileu Galilei inventando o telescópio, nós temos o Copérnico falando colocando a teoria copernicana e dizendo que o Sol está no centro do universo e não a Terra. Nós temos também Kepler falando sobre o movimento dos planetas, falando sobre os eclipses, e isso tudo é um pouco da efervescência da Idade Média. Só um momento. E até aqui, tudo bem? Eu espero que tu faça perguntas, se tu quiser, e eu vou pausar essa aula agora, mas eu volto no próximo vídeo para falar um pouco mais desse renascimento. Nós falamos somente do renascimento urbano, mas temos também o renascimento cultural e o renascimento científico, tudo isso acontecendo entre os séculos 14 e 17. Me espera que eu já volto.